Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Quero ir com você no capítulo de número 1 e o verso de número 14. Gênesis 1, verso 14. Não é? Diz assim: disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Repete comigo e diga: Chamaim. Para que haja separação entre dia e a noite. E sejam eles os luminares para sinais e para tempos, e tempos determinados, e também para os dias, e também para os anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, um para governar o dia, sendo este maior, e o luminar menor para governar a noite. E também Deus fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia, e para governar a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Se eu perguntar o que você percebeu, você vai dizer: tá, eu li junto com o senhor, mas não vi legal assim, meio, tá, tchum, pá. Nesse texto tem algo fantástico, que é o seguinte: tem o discernimento incluído de dia, noite, luz e trevas, que não são a mesma coisa. Então tem alguma coisa que o sol é e a lua é, que não é somente dia e noite, mas é também relacionado à luz e trevas. Quando Deus desce do céu sobre o Gólgota, Deus não desce vestido de noite, Deus desce vestido de trevas. E o que aconteceu em Jerusalém, desde as 3 horas do meio-dia às 3 horas da tarde, não é que anoiteceu. A Bíblia diz que houve trevas. Então eu preciso ter esse discernimento de quando está escurecendo e de quando há trevas. Eu preciso olhar para a igreja e eu preciso saber que as luzes não estão conseguindo o grau de luminescência que naturalmente elas têm. Existe alguma coisa nos ares que está impedindo a manifestação da luz. Não luz dia, mas luz Cristo. E trevas tem a ver com a ausência de Deus. E quando temos a ausência de Deus, temos a presença do maligno. Então existem casas que você entra
que as luzes estão acesas, mas a casa é escura. Tem ambientes, claramente, que se tenta escurecer um ambiente apagando as luzes. Mas não é o caso de se apagar as luzes, dependendo do tipo de evocação que ali se faz. Dependendo do tipo de portal que se abre ali. Então tem lugares, assim como, por exemplo, um cemitério, que nós vamos durante o dia, gente. Não sei se vocês já perceberam que ninguém vai fazer enterro à noite. Vai se fazer durante o dia, mas como é a atmosfera? Como é a atmosfera de um velório? Como fica a sala de um velório? Olha só, que está em silêncio quando alguém resolve cantar um hino a Deus. Não sei se vocês já perceberam que a atmosfera muda. Não é o horário do dia, não é o sol que está lá fora e nem a luz que está acesa. Tem algo no reino espiritual que rege o portal que eu estou invocando sobre a minha vida quando eu falo um palavrão dentro da minha casa. Quando eu bato numa criança. Quando eu desrespeito a minha esposa, quando eu desrespeito o meu marido, quando eu estou em adultério e eu tenho uma esposa que é santa, que é fiel a mim, e eu vou e profano aquilo que santificado está. Por isso que a Bíblia fala do leito, que ele deve ser sem mácula. Isso é uma mácula diante de Deus. Você sabe o que é mácula? É aquilo que é oriundo, proveniente e tomado pelo mal. Então, se eu não tomar tento com relação a essas coisas, nem dizer a minha avó, tome tento, menino. Se eu não tomar tento com relação a essas coisas, eu vou achar que eu posso ser o que eu quiser, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Quando na realidade, quando estivemos em Israel, já é a segunda vez que fomos, eu estou tentando convencer, orando, jejuando, 24 horas por dia para tentar levar ela mais uma vez. Que Deus tem algo lá, né? Mas Deus vai falar com ela. Quando nós fomos lá, nós vimos isso. Nós vimos isso. De repente vai tudo bem no ônibus, para o ônibus. Fica todo mundo, o que parou, o que parou, o que parou? O motorista parou, tem que descer, que chegou a hora de orar. Pega o tapetinho, põe no chão, liga o alerta, ninguém buzina, porque o pessoal sabe. Desce do ônibus, vai no asfalto, põe o tapete debaixo do joelho, mas a testa é no chão. Você quer conhecer um muçulmano ou um judeu de oração? Ele vai ter um calo bem no meio da testa aqui, ó. Um calo protuberante. É calo de oração, não é calo que vai fazer botox para tirar, não. É que eles precisam ter o calo. Isso mostra a vivência, para que ninguém mexa com um homem de oração, para que ninguém mexa com uma mulher de oração. Então, esses portais, eles estão para todo mundo conhecer. Mas qual é o meu problema? Isso não me interessa. Mas quando você vai ver a referência que se faz a Daniel, você pega Daniel orando. Quando você vê o diabo tentando matar Daniel, você pega Daniel sendo pego num determinado horário, fazendo o que ele tinha que fazer no portal que deveria estar aberto, olhando para onde ele deveria olhar. Mas do mesmo jeito que o diabo pegou ele para matar, do mesmo jeito, porque no portal ele estava orando, fazendo o que ele devia, quando ele foi jogado dentro da cova, o anjo estava lá esperando ele. Por quê? Porque esse portal, mesmo que o diabo queira usá-lo, se eu for cabeça do portal, se eu cheguei antes,
O diabo não pode fazer nada, porque quem manda no portal é quem chega primeiro. Então, por isso dos horários, por isso da pontualidade. Por isso que a partir de hoje, não se começa mais culto 6:03, 6:05, 6:10, esperando o nego chegar. Eu tenho que esperar Jesus chegar, irmão. E vou dizer, viu? Ele não atrasa. Então, semana, 8 horas, não tem ninguém. Pega o microfone e começa o culto. Porque nós não vamos entregar mais chave de portal na mão de Satanás. Então, quando você vai aqui na palavra tempo, Gênesis 1:14, por favor. Fiquem ligados aí comigo, por favor. Tá? Se estiver jogando o jogo do tigrinho, manda se lascar o tigrinho, o leãozinho, o coitadinho, o escambau, manda se lascar. Tá? Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para... Agora pega lá Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Eu preciso mostrar isso para você precisa acreditar no que eu estou falando. Tudo tem o seu. Agora volta no verso que estava antes. Isso, Paulo já abandonou ali. Peraí. O verso que estava antes, que é Gênesis 1. Verso 14. 1:14. O que está escrito aqui? Ótimo, então vamos lá. Então, os luminares foi para determinar tempos. Diga, tempos. Lá em Eclesiastes diz que existe tempo. Diga, é a mesma coisa? Não, como é que você sabe? Se a palavra é a mesma. Essa palavra, essa. Repete comigo e diga, Iom. Diga, Iom. Isso. E lá no outro, é et. Diga et. São coisas diferentes. Uma é Iom e a outra é et. Uma trata de tempos na terra. Outra trata de tempos no céu. Então, a partir daí, a minha hora aqui agora já não é mais hora na terra. Se eu sou um cidadão do céu, eu não trabalho com o horário da terra. Eu trabalho com o horário do céu. E tem esse negócio na Bíblia? Tem. Vamos lá. Gênesis 32, 24. Abre lá. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que... Isso, anote aí na sua Bíblia, se você trouxe caneta ou não, 6 horas da manhã. Esse é o horário da subida da alva na Bíblia Sagrada. Você sabe o que acontece na subida da alva? Rompimento, mudança de futuro. Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Quer mudar a tua história? O teu horário é 6 horas da manhã. E sabe o que tem que ter, sabe o que tem que acontecer às 6 horas da manhã? Eu primeiro tenho que ter deixado tudo para trás. Eu, segundo, tenho que estar convencido de que ser aquilo que eu não sou não vai me levar aonde Deus quer que eu chegue. Jacó estava vestido de Esaú até às 5:59. Quando foi 6, o anjo chegou. E a primeira coisa que o anjo perguntou para ele foi: qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Ele falou, então está pronto para tomar o cacete, vem cá.
Então esse horário é hora de você já ter se preparado. E você vai entender ter se preparado para quando Deus se manifestar, porque o anjo que foi visitá-lo, o nome dele é Maravilhoso. E o anjo que foi visitá-lo é uma teofania do próprio Jesus. Então, nesse horário, você vai ter uma visita de alguém chamado Jesus. E esse Jesus não vem para passar a mão na sua cabeça de Esaú disfarçado. Ele vem para te tornar Jacó, e ele vem para te transformar em Israel. Diga, 6 horas da manhã. Diga, horário marcado com o próprio Jesus. Ótimo, agora vá comigo em Marcos 15, 25. 6 horas da manhã, né? Bom horário para aqueles que gostam de roncar bastante. E era a hora terceira. E o cruci, hora terceira, 9 horas da manhã. Hora terceira, que hora é, gente? Então, 9 horas da manhã, você sabe o que acontece, gente? É a hora de você negar-se, sentir a dor da cruz e permanecer. Essa é a hora. Pô, mas 9 horas da manhã é hora de... Pois é, irmão, esse aqui é o problema. 9 horas da manhã. Mas eu estou trabalhando. Pois é. Deus nos deu condição física, espiritual, suficiente para você fazer o seu trabalho e continuar em espírito. Você sabia disso? Verdade ou não? Quantos aqui já tiveram essa experiência? De você estar escrevendo algumas coisas, dirigindo, mas falando línguas estranhas. Quantos, irmão? Pelo amor de Deus, mostra aí. E de que de repente você falando línguas estranhas, fazendo o que você está fazendo, e insights do céu chegam e iluminam aquilo que você não estava vendo. Então é possível. 9 horas da manhã é a hora onde nós nos encontramos com nós mesmos. 6 horas da manhã encontrei com ele. 9 horas da manhã, já que eu assumi a postura de Israel, é a hora de eu encontrar comigo. Agora é a hora de eu dizer, não, para, isso aqui não. Isso aqui não, eu não quero mais. Porque você abandonar coisas fisicamente é fácil. Você muda de cidade, irmão, mas não muda de caráter. Você muda de país, mas não muda a espiritualidade ferrenha, grotesca e pecadora que não te larga. E aonde você chegar, o que você disser ao seu respeito, você sabe o que vai acontecer? Vão acreditar. Vão acreditar. Chegou na cidade, alugou uma casa, vai trabalhar todo dia. Quantas vezes vocês já não assistiram na TV? Pessoas que dizem assim, o que você tem a dizer desse vizinho aí? Ele mora aqui há muito tempo, é uma pessoa que levanta cedo, vai trabalhar. Sempre que eu cruzo com ele, ele me cumprimenta, me diz bom dia, parece ser uma boa pessoa. Matou a esposa, matou os filhos, matou o cachorro e se matou. Ou vai dizer que você nunca ouviu isso aí? Você mora no mesmo mundo que eu moro, né, irmão? Nove horas da manhã é a hora de você encontrar com quem você é realmente e que ninguém sabe que você é. Meio-dia, Salmo 91, verso 5. Salmo 91, verso 5. Não terás medo do terror de... Aqui, não terás medo no terror de... E nem da seta que voa de dia, meio-dia.
Esse horário, meio-dia. É um horário de guerra que você só pode enfrentar a flecha se você estiver armado com a armadura de Deus. E não pode faltar nenhuma peça. Nesse horário, meio-dia, é o horário que você tem que estar com toda a armadura, mas o que vai te livrar da flecha, que também é chamado de dardo inflamado do maligno, é o teu escudo da fé. O escudo da fé só vai conseguir resistir à flecha, que é o dardo inflamado do maligno, se ele estiver molhado. E água na Bíblia Sagrada é palavra. Madeira na Bíblia Sagrada é o homem. Quando se fala de escudo da fé na Bíblia Sagrada, não está falando do escudo real, está falando de um homem que está mergulhado na... E a única forma do homem ser coberto por completo pelo escudo, não é estando de pé. Porque se ele fica de pé com o escudo, a cabeça não é coberta e as pernas não é coberta. A única forma é estar de... Então a única forma de se resistir aos dardos inflamados do maligno é ser um homem que está de joelhos e mergulhado na... É isso. 3 horas da tarde. Então já foi 6, 9, 12, agora é 3 horas da tarde. Já estou terminando, 3 horas da tarde. Mateus 27, 43, vamos lá. Bíblia. Mateus 27, 43. Olha só o que diz. Repete comigo e diga: confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. 3 horas da tarde. É o horário onde nós ouvimos as afrontas e permanecemos na posição daquilo que só nós sabemos. Podem falar o que quiser de você, irmão. Nada disso vai mudar aquilo que você realmente é. Nossa, olha, isso é mesmo? É. Eu posso dizer para você que você é uma bênção. Se você for um nó cego, irmão, aquilo que eu dizer ao teu respeito não vai mudar. Você vai continuar sendo um nó cego, irmão. Não, mas eu estou profetizando, irmão. Assim como maldição sem causa não tem pouso, a bênção também não. Como assim? É. Tanto é que ele diz: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e designares em obedecer todos os estatutos que ele hoje te ordena, então, ou seja, se preparar o aeroporto, a bênção pousa. Se não, querido, não adianta você dizer: não, eu estou profetizando, meu filho, meu marido vai ser uma bênção. Irmão, não adianta. Que isso, apóstolo? Não adianta. A única forma que a mulher tem de converter o marido sem nenhuma palavra é sendo mulher de Deus. Se for mulher de Deus, é a única forma. A Bíblia diz que as ações falam mais do que uma boca cheia de mel. Porque às vezes você quer tudo melzinho, não. Tem hora que a cara feia vai funcionar melhor do que o mel. Tem hora que o chega para lá, rapaz, vai funcionar melhor do que o mel. Viu? Tem hora do que aqui não. Eu me preparei para o meu Deus, para o marido santo. Você está santificado? É assim que deve funcionar. A Bíblia não está mandando você largar, mas a Bíblia está mandando você ser crente. A Bíblia está mandando você ser mulher de Deus. A Bíblia está mandando você ser homem de Deus. Você respeitar. De você tratar bem. De você amar. De você lisonjear.
Eu fico pesquisando o dia todo. Como é que eu vou lisonjear a minha amada? Meu amor, como você está linda hoje. Não é isso? Não falo todo dia? Fala ou não falo? Fala todo. Toda hora. E chega a hora que ela até faz assim. De tanto que já ouviu. Tem mulher, irmã, ó, assim, ó. Para poder ouvir isso. Ela de tanto que ouve, irmã, fazendo. Irmão, tem mulher que ouve falar mal do governo o dia todo e não ouve falar bem dela mesmo. O marido só fala mal do governo, o marido só fala mal das coisas, o marido grita gol o dia todo. Mas não consegue olhar para a esposa e entender o que Deus entregou para ele. Que ele só vai governar o dia que ele responsabilizasse em ser o esposo que ele deve ser. Estava aqui, e estava de olho fechado, né? Minha esposa estava falando, estava de olho fechado, e o Senhor disse assim para mim, abre o olho. E eu disse para Deus, qual dos dois? Falou os dois. Aí eu abri o olho, e ele falou, olhe para a sua direita. Eu olhei, e eu vi algo que não é legal de ver. Eu vi alguém, que a bispa estava aqui, orando. Eu vi alguém fazendo assim, ó. E aí depois eu ouvi a bispa dizer, aqui a bispa falou. Porque ela estava de olho, você estava de olho fechado. E eu estava de olho aberto. E aí, eu ouvi ela dizendo assim, porque tem gente que aqui nessa oração não está aqui. Falou ou não falou? E Deus fez eu ver que a pessoa não estava aqui, porque tinha alguém chegando. E essa pessoa estava mais preocupada com quem estava chegando do que com Jesus que aqui já estava. Vai ter que visitar o portal do tempo remido. E vai ter que buscar de volta aquilo que... Senão, pode esquecer da bênção de hoje. Vai ter que voltar. Vai participar do culto, vai fazer tudo, vai estar aqui, vai ser uma bênção. Tudo, vai sentir a presença de Deus, tudo. Mas a chave não vai virar na fechadura. (18h). Mateus 14, 23. Abre lá, abre lá, abre lá. Olha lá. Olha que maravilha. E despedida a multidão, subiu para um monte para a parte. E chegada, estava ali, diga assim, virada do dia. Diga, virada do dia. Virada do dia é hora de eu ficar só. Para que eu possa orar. Virada do dia é hora, Brissane, da intimidade. Virada do dia. Aprenda. Viu? Eu trabalho a semana toda. Virada do dia. Um dia de intimidade com Ele vale mais do que 1000 em qualquer outro. É por isso que nos portais a sabedoria faz um dia virar 1000. Olha, 1000 dias. 1000 dias são 3 anos. 1000 dias são 3? Você pode fazer, num momento de intimidade,
você pode trazer sobre a sua vida a bênção de... Se passou, é no resgate do tempo perdido. Se quiser trazer a existência, é olhar para que as cabeças das próximas portas se levantem. É por isso que quando Jesus chega, ele não chega no horário, meu Deus, ele não chega no horário de um portal, de se abrir. Então o anjo, ele vai perguntar, quem é esse cara que está aí? Ele é o Rei da Glória. Então ele diz, levantai, ó portas, as suas cabeças. O que ele está dizendo? Abra fora do horário, porque quem está chegando pode entrar. Então eu tenho que conhecer a cabeça da porta. A cabeça da porta é o horário que ela inicia. Levantai, ó porta, a sua cabeça, ou seja, é 5h50, mas o negócio só pode abrir às 6. Levanta, ó porta, a sua cabeça. Sabe quando você está naquela situação e o horário marcado é daqui 20 minutos, mas você quer que levante, ó portas, as suas cabeças. Isso é dimensional, você precisa entender isso. Como é que é o nome daquela bexiga daquele filme que nós fomos assistir ontem? Divertidamente 2. Me fizeram passar por isso. Vou te falar. Apóstolo, vamos no cinema? Eu falei, vamos. Entrou na fila, né? Chega lá. Eu procurando o filme, né? Gostei desse aqui. Não, mas não é esse aí não. Qual é? É Divertidamente 2. Então, Vânia, nós foi assistir. Sabe qual é o meu conselho para você? Vá assistir. Foi um dos melhores presentes que eu já recebi esse ano. Vá ver como funciona a sua mente. Vá ver. Vá ver o que a raiva pode fazer com você. Vá ver o que a ansiedade pode fazer com você. Viu? Como é que é o nome? Preguiça, né? Aquele narigudo daquele tamanho. Vá ver o que a preguiça vai fazer com você. Vá ver o que o medo, né? A vergonha. A vergonha que fica com vergonha e fica mostrando o fuiuco. Infeliz. O que? O tédio. A ansiedade, já falei. Quem mais? Inveja. O quê? O nojo. O nojo. Vai ver o que o nojo faz com você. Isso. Vai ver. Vai ver o que esses sentimentos podem fazer com os amigos verdadeiros. Vá ver o que esses sentimentos fazem com você para você se apropriar de coisas que ainda não estão no seu tempo. Você vai ser, mas ainda não está no teu tempo. Mas eu quero antes. Então você vai ter que... Os seus sentimentos só vão te tornar numa pessoa que você não é. Para conseguir o que você quer. Vai assistir. Vai assistir. (21h). Então já foi. Repete comigo, diga. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e agora 21 horas. 21 horas, gente, é essa hora aqui, ó. (21h) é hora de você fazer a sua análise e planejar. (21h), se você for prestar atenção, é o 6º horário compromissado. Repete comigo, diga, 6º horário compromissado.
No sexto dia, Deus terminou toda a criação. No sexto dia. O sexto horário é a hora que termina tudo. 9 horas da noite, terminou o seu dia, irmão. 9 horas da noite, você deve estar, sabe aonde? Dentro da sua casa. Mas 9 horas da noite eu estou na igreja. E a igreja é o quê? Sua casa. 9 horas da noite é o horário que eu estou, que nem o Gesto está agora, abraçado com a minha esposa. 9 horas da noite eu estou assentado com os meus filhos. 9 horas da noite é um horário que nós deveríamos ou estar ouvindo a Deus, ou estar buscando a Deus. 9 horas da noite é o horário onde nós sentamos para ver se houve rompimento, se houve negação, se houve a guerra contra a flecha que voa de dia, se houve sacrifício e entrega da minha vontade às 3 da tarde, se houve a minha intimidade com Ele. E depois que eu tive intimidade com Ele, disse para Ele as dificuldades que os horários dos portais me ofereceram, Ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer e eu vou me planejar. Porque logo depois do planejamento, abre comigo em Salmo 119, 62. Salmo 119, 62. Todos leiam aqui comigo, por favor. 1, 2, 3, leia. Pelos teus o quê? Que foram dados que horas? Não. À meia-noite eu me levanto para louvá-lo pelos justos juízos que já me foram entregues. Quando é que eles foram entregues? Quando eu entrei na intimidade. Quando eu entrei na intimidade com Ele, Ele me deu juízos. Ó, você falhou aqui, você falhou aqui, você falhou aqui, você tem que fazer isso. Às 9 horas da noite, o que eu faço? Vou me planejar para corrigir tudo aquilo que Ele falou comigo. Saio do planejamento, já começando a fazer as coisas, e quando chega meia-noite, eu levanto para fazer o quê? Louvar e agradecer, porque Ele continua confiando em mim, irmãos. Ele continua confiando em mim. E logo depois, às 3 horas da manhã, irmão. É o horário que todo mundo diz assim, né? 3 horas da manhã, filha menor. Você é que pensa. Enquanto você está fazendo uma oração, você põe o relógio para despertar 3 horas da manhã e diz, hoje está frio pra caramba, eu vou orar aqui mesmo, debaixo da coberta, né? Esse é o teu sacrifício, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã tem nego jogando cadáver dentro de rio. 3 horas da manhã tem gente tocando fogo em coisas que você nem imagina. Tem gente entregando plantas e flores e barcos com flores em cachoeira. Tem gente batendo cabeça, tem gente matando animal, tem gente tocando atabaque, tem gente fazendo um monte de coisa, e você com frio debaixo do cobertor. Tem gente com o seu nome, entregando o seu nome. Pergunta para mim assim, por quê? Pergunta para mim, por quê? Ele quer o seu lugar na empresa que você trabalha. Ele quer o seu marido. Ele quer a sua esposa. Ele quer os seus filhos, as suas filhas. Ele quer o seu cargo dentro da igreja. E quer que você, saindo daqui, vá servir a Satanás lá. Ele quer a sua voz. Ele quer a sua teatralidade, Ele quer a sua expertise em dançar, Ele quer os seus dedos para tocar, Ele está trabalhando, e você dormindo. Então não fique pensando, nossa, nós deitamos
Estava tudo bem, de manhã parece que o mundo caiu. Porque você não entende que os portais estão abertos se o diabo chegou na cabeça do portal e não te achou lá. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, uma casa só vai estar protegida se o dono da casa estiver lá. Porque se ele não tiver, o valente entra, toma a casa e faz. Não trocar o microfone, eu vou jogar. Por não guardar a casa, em vão, vigia a sentinela. Vocês já viram uma sentinela dentro da casa? Sentinela fica do lado de fora. Todo mundo pensa que a sentinela está dentro da casa. Não, dentro da casa tem que estar o dono da casa. O sentinela, ele pode fazer o que ele quiser lá, se o Senhor não estiver na casa, querido. Em vão, vigia o sentinela. E aí diz, e os que nela moram. Aí você vai ver as pessoas dentro da casa. A sentinela fica do lado de fora. Quando você levanta 3 horas da manhã para orar pela tua casa, você é o dono da casa. A sentinela, a intercessão, os anjos de Deus estão trabalhando, está tudo certo. Mas o dono da casa está se levantando para orar pela casa. É diferente. Você quer que seus filhos sejam uma bênção? Levanta 3 horas da manhã para orar por eles. Você quer que seus filhos não tenham enfermidade? Levanta 3 horas da manhã para orar por eles. Levanta. Às vezes os nossos filhos que hoje têm sucesso, casados, trabalhando, todos eles uma bênção. Eles acham que às vezes é fruto do próprio trabalho deles. Mas sabe eles que o dono da casa, enquanto eles estiveram lá, esteve vigiando por eles. E projetou uma vida. E muitos deles hoje estão caminhando num caminho, não que eles caminham, mas que já foi projetado. Já foi lançado. Os dias já foram escritos. A única coisa que eles têm que fazer é estar debaixo da guarda. Estando debaixo da guarda, Deus guia os passos. Repete comigo e diga assim, estando debaixo da guarda. Isso, diga assim, Deus guia meus passos. É por isso que a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Estando debaixo da guarda. Estando debaixo da guarda. Isso é um segredo tremendo, estando debaixo da guarda. O pai fala com você, estando debaixo da guarda, diga sim, senhor. A mãe fala com você, estando debaixo da guarda, fale sim, senhora. Agora quer sair da guarda? O pai fala com você, vai para lá, velho. Já não sabe mais. Você vai ver o que é estar de fora da guarda. Vai chegar o dia que você vai ter saudade do seu pai e da sua mãe. Viu? Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que você vai dizer, como era bom aquele tempo, que eu levantava, minha cama estava arrumada, levantava de manhã cedo, ia trabalhar, voltava a caminha arrumada, a comidinha na marmita, tudo certinho, sempre tinha uma mesadinha para sair com os amigos. Aí você vai lembrar da mesada. Aí você vai lembrar do papai e da mamãe. Porque agora é fácil dizer, eu não aguento. Eu não suporto. Jesus não suportou nada. Eu quero ter minha liberdade. Evita o constrangimento, viu? Evita. Porque o dia que o homem bater na porta,
e dizer: o Espírito de vida, vamos. Aí, ó, era melhor que estivesse debaixo da guarda. Então, o que eu tenho que fazer? Nos momentos de intimidade, no momento que o diabo quer me tragar, eu tenho que ser um homem cheio da palavra, eu tenho que estar de joelho. Pode vir a flecha inflamada do maligno, não vai ter problema. As muitas águas não vão me afogar, ou seja, mergulhar na palavra, na Bíblia, eu não vou morrer afogado, não. Tem gente que acha que se mergulhar na Bíblia vai morrer afogado. As muitas águas não me submergirão. Muita gente entende esse versículo de uma forma diferente. O fogo não me queimará, o Espírito Santo na minha vida não me queimará, as muitas águas não me submergirão. Estar mergulhado na palavra não vai me matar. Pelo contrário, serei testemunho diante de todos. Estava na fornalha e não morreu. Serei testemunho diante de todos. A palavra o mudou, a palavra o transformou, a palavra o salvou. As portas são regidas pelos luminares. Você precisa entender isso. Você já reparou que você se assusta quando você abre a janela, é de manhã e está escuro do lado de fora? Você já pensou no que significa isso? Você já teve ideia do que significa isso para a sua região espiritual? Porque na sua região espiritual está escuro. E você olha no noticiário, no outro lado está sol. Então tem alguma coisa na minha região. Tem alguma coisa que Deus está permitindo que os luminares falem comigo. O sol está falando comigo. Eu fui levantado para governar o dia e eu não estou conseguindo governar o dia na sua região. Aonde você está, eu perdi o governo. Algo que Deus estabeleceu perdeu o governo na região que eu estou. Eu não estou falando de luz e trevas. Eu estou falando de dia e noite. Como você se sente se numa noite ficar dia claro? Pelo amor de Deus. Sabe aquelas pessoas que já tiveram um déjà vu de morte? Que morreram e depois voltaram? E que eles dizem assim: um lugar muito escuro eu cheguei. E de repente eu vi uma luz muito forte. E essa luz me trouxe de volta. Você não vê nenhum deles dizer: eu vi uma noite muito forte. E depois o sol me trouxe de volta. Você vê eles serem claros na revelação, eles dizem: era muita treva, era muito escuro, e de repente uma luz muito forte. Você não consegue olhar para o sol. Não é por causa da luz. Porque os meus olhos não foram feitos para esta luz. Os meus olhos foram feitos para contemplar a glória. A luz da glória. Adão tinha estes olhos. E eu sou descendente de Adão. Então existe algo que me faz ansiar por ver o sol e não me faz ansiar por ver a glória. Alguma coisa mudou em nós. Porque o desejo de Adão era a virada do dia. Quando a noite deveria se manifestar, e não se manifestava, porque a luz da glória se manifestava. A noite, Brissane, estava lá. Mas os olhos de Adão preferiam enxergar a luz da glória.
a luz da presença. Ele preferia intimidade. Intimidade traz luz. Intimidade não traz dia, não traz sol, traz luz. Por isso que Jesus diz: vós sois o sol da terra. É isso que ele disse. Ele disse o quê? Vós sois a luz, é manifestação da intimidade. Vós sois a manifestação da intimidade que vocês têm comigo e que Deus tem com vocês. Por isso que eu sou luz. Então eu perco o meu controle quando as outras coisas me atraem, quando as outras coisas são mais importantes. E nós não estamos falando, como é que eu vou dizer para a Maiara? Como é que é o nome da... Como é que é o nomezinho? Ravi. Como é que eu vou dizer para a Maiara que o Ravi não é importante? Mas como é que a Maiara vai me dizer que o Deus do Ravi não é mais importante para ela? Porque foi o Deus do Ravi que permitiu que ele estivesse vivo ainda. Ela que ame mais o Ravi do que a Deus, para ver o que o Deus do Ravi faz com ele. Maiara, o Ravi não é seu, é meu, me dá aqui. Tem gente que quando ganha um cachorro, o cachorro é mais importante que Deus. Ganha uma calopsita, a calopsita é mais importante que Deus. Faz a sobrancelha é mais importante que Deus. Põe umas meia dúzia de salsicha no beiço, assim, o beiço fica mais importante que Deus. Eu falo mesmo. Compra carro, o carro fica mais importante. Compra a casa fica mais importante. E aí depois chega o Deus da casa e diz: é minha. Chega o Deus do carro e diz: é meu. Chega o Deus do beiço, arranca a salsicha. Aí, aquela boca de cova murcha. E olha o que eu vou dizer para você, hein, meu. Tem umas bocas aí, irmão, que ia precisar de um pacote daquele de 18 salsichas, irmão. Umas bocas grandes. Fala do que não sabe, na hora que não deve. E para quem nunca deveria ter aberto a boca. E aí depois paga o preço. Então, esses portais aqui, eles nos levam para isso. Cada um desses portais abre um tempo profético para uma porta. Então, nesses portais, eu tenho um tempo profético e uma porta. Vou dizer uma delas aqui. Pega aí Neemias 3,13. Só uma só. Tem 12. Vou dizer uma, para a gente acabar e tomar nossa ceia. Neemias 3,13. Olha o que diz aqui, ó. A porta do vale. Reparou a Hanum e os moradores de Zanoá. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do... Você já reparou que a porta do vale está do lado da porta do monturo? Repete comigo e diga: reparei. Ótimo. A salvação está próxima da tua perdição. Tem distância. 1000 côvados. Então eu não consigo, Michele, sair da salvação, que é a porta do vale, e ir para a perdição em 2 passos. Eu tenho que caminhar 1000 côvados. E eu não sei se você reparou que quando o filho do homem estava lá no meio da água, né? E ele chega para Ezequiel e diz assim: caminha 1000 côvados. E eu não sei se você reparou que entre uma porta e outra em Jerusalém tem quanto? 1000 côvados. E aí você vai ver que para chegar na intimidade você tem que passar por todas as portas. E a porta do monturo, que é a porta do lixo, que é a porta do pecado, que é a porta do afastamento, que é a porta da morte. Você vai ver o próprio Ezequiel visitando
o monturo, porque ele estava num vale, e o vale estava cheio de ossos, e os ossos estavam secos. Monturo, lixo. Osso seco não vale para nada. Só que Deus chega para Ezequiel e diz assim: profetiza para que eles saiam daí. Então eles caminharam, esses ossos caminharam 1000 côvados, até que cada osso achou o seu próprio, e chegou na porta do vale. E a porta do vale, que é a porta da salvação, também é a porta da tentação. Você já reparou uma coisa? Que quem não tem Cristo, essa é forte demais, você vai gostar. Quem não tem Cristo não pode ser tentado. Que só é tentado, Vânia, quem tem Cristo. E você só é tentado com as coisas que você cometia. Porque quem tem Cristo saiu da porta do monturo e passou para a porta do vale. E aqui nessa porta, olha só o que tem aqui, ó. Levantaram as portas. Porque era uma porta interior e uma porta exterior. A porta do vale é uma das únicas portas, tem mais portas, vou mostrar para vocês, que tem 2 portas, uma do lado de dentro, o muro, e uma do lado de fora. Aqui. E a porta do lado de dentro é a porta do meu coração, a porta do lado de fora é Jesus. Então quando Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato, é porque Ele é a porta. Ele é a porta que está do lado de fora. E a outra porta é a porta que tem ferrolho. A porta do lado de fora, que é Jesus, não tem ferrolho. Mas a porta do lado de dentro, que é a porta do meu coração, tem ferrolho, tem dobradiça, tem sentido de abrir. Por que sentido de abrir? Porque a porta de fora abre para fora e a porta de dentro abre para dentro. Porque se a porta de dentro abre para fora, ela passa por cima de Jesus e ninguém passa por cima de Jesus. Vai segurando aí. Então, quando você entende espiritualmente o que é um portal, você vai ver que tem como chegar, não é de qualquer forma, tem o que fazer naquela porta. Quantos aqui têm familiares que precisam ser salvos? Aí. Essa porta aqui é porta do quê? É porta do quê? Do vale. E é porta do quê? Salvação. Mas também é porta do quê? Do monturo, 1000 metros. Então, o teu familiar está exatamente 1000 metros. 1000 côvados. Olha aí. Só que eu preciso entender que para mim sair da porta da salvação, eu preciso estar muito bem preparado para ir lá buscar o meu familiar e trazer comigo pelo mesmo caminho que eu vim. E entrar pela mesma porta que eu tive autoridade de sair. Agora veja o que é o pecado, Anderson. Jesus, que era o verbo e estava com Deus, e no Antigo Testamento não era revelado, a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória. E ele saiu pela porta. Saiu pela porta, Bruno, e veio se tornar carne, homem. Quando ele chega aqui, ele assume sobre a vida dele todos os pecados da humanidade, até a consumação dos... Porque ele diz, eis que estou convosco até a consumação. E é por isso que ele vai estar com a gente. Porque se eu pecar daqui até lá, o sangue de Jesus me purifica de todo. Então Jesus sai, assume sobre a vida dele, morre como maldito na cruz, certo? Quando ele vai voltar, amor, ele não consegue entrar. Quando ele vai entrar, ele é ferido do lado.
o que Adão deveria ter sido ferido pela espada do querubim na volta do Éden, e que por medo ele não entrou, não voltou, Jesus tinha que entrar, foi ferido. E aí você vê na cruz do Calvário, o soldado ferindo ele de lado. Quando Adão fosse entrar e ele fosse ferido, ele geraria dele uma nova mulher. Ele geraria uma Eva restaurada. Como ele não fez isso, a corrupção se instaurou sobre toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade agora peca através do pecado de Adão. Se ele passa, é ferido, Deus restaura o casal. Mas o que Cristo teve que fazer? Cristo volta, é ferido e agora é gerada ao El. A esposa restaurada. E agora o diabo tem que olhar para cá e tem que dizer: eles são carvalhos de justiça. Eles são mais frondosos e belos do que os cedros do Líbano. Eles são como palmeiras verdejantes. Oh, glória! Por quê? Porque ele entrou, foi ferido e ressuscitou. Então quer dizer que se eu conheço tudo isso, a hora que chegar no meu horário de intimidade, na cabeça do horário, irmão, Jesus, é 6 horas da tarde. Eu estou aqui dentro do banheiro da empresa, mas eu não cheguei atrasado. Eu estou aqui na cabeça do horário. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abra a porta do vale. Essa minha família que precisa de salvação. O diabo vai querer ouvir a tua voz, mas você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a falar línguas estranhas. O diabo não vai entender e logo você vai ver entrando pelos portais da salvação. Eita, você vai ver essa alma entrando, glorificando, exaltando ao nome de Jesus Cristo. Agora você vai entender. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Apóstolo, eu creio, peço, mas não recebo. Na hora errada, na porta errada, pedindo da forma errada. Mas agora o diabo se lascou porque você recebeu a chave, rapaz. Uma avalanche de milagres vai descer sobre essa igreja. Uma avalanche de conversões. Uma avalanche de curas. Uma avalanche de maravilha. Eita, eita. Remendeséria calabaraçaua. Vai entrar por essas portas o Rei da Glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu. Consagração, ofertas, negócios, expansão, memória, libertação, tentação, salvação, a porta da salvação, a porta da plena purificação, a porta da sujeira, satisfação e Espírito Santo, perseguição, justiça, liberdade, Torá, palavra, batalhas, vitórias, conquistas, profecia, meu Deus, vigilância, proteção e prosperidade. Tudo isso está nas portas. Tudo isso. Tudo aquilo que eu preciso do reino espiritual está nas portas. Qual é o meu problema? Não saber qual é a porta.
Qual é o meu problema não saber o horário? Qual é o meu problema? Orar parecendo que eu estou rezando. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma palavra, sempre do mesmo jeito. Como se Deus fosse o periquito do periquito de realejo. Ora, vai lá buscar o bilhetinho e te traz a bênção. Não, irmão. Deixa eu dar uma notícia para você. O reino de Deus é duas engrenagens que não quebra dente. Uma é os céus, a outra é a terra. Roda a engrenagem do céu, roda a terra. O dia que o céu resolveu parar, a terra parou. Não chova mais 3 anos e 6 meses. Para de chover na terra. A ordem foi dada para o céu. Parou de cair chuva na terra. Mas toda a água estava no interstício. Aí você tem que entender. Vou destruir o homem com um grande dilúvio. Todo mundo diz, de onde é que vai vir a água? A água está em cima. Ele só libera quando ele quer. A água está embaixo. Ele rompe as cavernas e as cadeias subterrâneas quando ele quer. A sua bênção está lá. Ele libera quando ele quer. Aqui embaixo tem um monte de coisa escondida atrás de rochas. Mas a Bíblia diz, eu sou o martelo que esmiuça a penha. Tem muito coração duro que não quer liberar o que é teu. Deus vai quebrar a penha e a bênção vai chegar. Ouça o que eu estou falando, irmão. Eu também. Tem gente com meu nome lá e o coração está duro. Eu descobri qual é a hora e qual é a chave. Vai abrir. Você tem que entender. Então eu termino a mensagem dizendo para você. O mundo vai pegar tudo isso do reino espiritual e de Bíblia e vai falar com você sobre chakras. Vai falar com você sobre zodíaco. Vai falar com você sobre flor de lótus. Vai falar com você sobre encostar o cóccix no chão sentado como flor de lótus. Só que o caso é o seguinte. O meu Deus comanda tudo. Não há nada que aconteça nessa terra se Ele não liberar. Por isso que a uns ele diz, batei e abri-se-vos-á. E a outros ele diz, batei, 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 batei. Está batendo, viu? Batei, 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 até que desiste. Agora vá ver a vida de quem bate e abre. De quem pede se dá. Vá ver a vida de quem chega como Jeremias chegou diante de Deus, botou um monte de reclamação, e ele disse para Jeremias, ele não disse para Israel, ele disse para Jeremias, clama a mim. Olha que dificuldade tem um homem que está na presença de Deus, olha. Clama a mim. Olha, e o outro, clama, clama, grita, fica rouco, acaba a voz, desvia, vai embora, é isso. Agora, aquele que está na fiação, guardado debaixo da asa, clama a mim. Tem uns que precisam. Não! E tem outros que a Bíblia diz assim, estando ele ainda falando, eu o ouvirei. A voz nem lhe chegou aos lábios e eu já respondi. E tem outro irmão que vai ficar rouco. Mas nós somos daqueles que tememos e amamos ao Senhor. Você que recebeu essa palavra no seu coração e será abençoado por ela, aplauda Jesus. Enquanto adoramos,